Olá, oitavo ano! Hoje vamos falar sobre vozes verbais, mas hoje vamos falar sobre a voz reflexiva recíproca e a variação linguística, o pronome si e suas funções sintáticas. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto? Na língua portuguesa, há 3 vozes verbais. Nós já conhecemos a voz ativa, passiva e agora vamos conhecer a reflexiva. Veja, ela não sabe se produzir e experimenta se olhar no espelho. No primeiro verso, ela não sabe se produzir, temos um sujeito, ela que pratica a ação e ao mesmo tempo sofre a ação de produzir. Ela não sabe se produzir. Quem não sabe? Ela é o sujeito. E ela não sabe o que? Se produzir. Então ela pratica a ação nela mesma. No segundo verso, temos uma situação semelhante. Ela, que é um sujeito elíptico, eu sei aí, olha a si mesmo no espelho, ou seja, ela pratica e também sofre a ação. Ela se olha no espelho, então ela vê a si mesma no espelho. Então ela pratica e sofre a ação. Em ambos exemplos, o sujeito é agente, ou seja, pratica a ação, e paciente, recebe essa ação. Nesse caso, o verbo não se encontra nem na voz ativa, nem na voz passiva, porque ele age, mas ele também recebe, e sim na voz reflexiva. Para compreender melhor a voz reflexiva, é importante relembrar os pronomes reflexivos. Pronomes reflexivos são aqueles empregados para indicar que a ação do sujeito volta para si mesmo, isto é, reflete no próprio sujeito. O pronome reflexivo tem 3 formas próprias, utilizadas para se referir à terceira pessoa, tanto no singular quanto no plural. Então, quais são esses pronomes? Se, si, consigo, para a terceira pessoa, tanto no singular quanto no plural. Observe o emprego dos pronomes oblíquos, átonos, como reflexivo. Eu me machuquei jogando bola. Eu é o pronome pessoal e eu coloco um oblíquo que concorde com ele, também na primeira pessoa do singular. Então, eu me machuquei jogando bola. Eu pratiquei essa ação em mim mesmo. Eu pratiquei e eu sofri essa ação, eu me machuquei, E eu que fui machucado. Dessa forma, tu te castigas cada vez mais. Vejam que o pronome pessoal tu, da segunda pessoa do singular, é acompanhado de outro também oblíquo, mas também da segunda pessoa do singular. Ela se enganou ao pagar o produto. Ela, terceira pessoa do singular. Se, que é um pronome oblíquo, terceira pessoa do singular também. Nós nos arrumamos em 10 minutos. Vejam que os pronomes concordam. Primeira pessoa do plural, nós, do caso reto. Primeira pessoa do plural, nos, do caso oblíquo. Vós vos condenais por quê? O vós e o vos também são o vós, segunda pessoa do plural, do caso reto, o vos, segunda pessoa do plural do caso oblíquo, e eles se abraçaram. Olha o se aqui, como eu falei anteriormente, tanto para o singular quanto o plural, foi usado o se aqui, acompanhando eles, que o eles é o pronome do caso reto, terceira pessoa do plural, e o se também. Então vejam que essas ações foram praticadas por eles e ao mesmo tempo eles sofreram, e que os pronomes concordam entre si. As formas tônicas também são utilizadas como reflexivas. Ele castigou a si mesmo, olha o ele e o si concordando, ele praticou e ele sofreu a ação. Ele traz consigo muita mágoa, então ela traz consigo muita mágoa. Então ela traz a mágoa e ela sofre com essa mágoa. Agora eu tenho 2 vozes verbais. Eu tenho a voz verbal reflexiva e a reflexiva recíproca. Lembra recíproco? O que eu desejo a você, você deseja a mim. Isso é reciprocidade. A voz reflexiva indica que a ação expressa pelo verbo é simultaneamente praticada e recebida. Aprendemos isso, que voz reflexiva pratica e recebe pelo sujeito da oração.
O verbo, nesse caso, vem acompanhado de um pronome reflexivo de mesma pessoa e número que o sujeito. Veja os exemplos. O palhaço maquiou-se antes da apresentação. Ele maquiou e ele, foi maquiado. Eu me penteio depois do banho. Então, o sujeito pratica a ação de pentear, assim como sofre a ação de ser penteado. Então, eu tenho aí a voz reflexiva. Não vos culpeis sem motivo. Então, o sujeito pratica a ação de culpar, assim como sofre a ação de ser culpado. Tu te achastes? Tu te achaste. O que é isso? Ele pratica a ação de achar, assim como sofre a ação de ser achado. Coloquemo-nos em primeiro plano. Pratica a ação de colocar, assim como sofre a ação de ser colocado. Então, tudo isso é voz reflexiva. Ambiguidade, ou seja, um duplo sentido na voz reflexiva. Observe o período a seguir. Vitorinha feriu-se na mão. Vitorinha feriu-se a si mesmo. Aí eu tenho uma voz reflexiva. Será que a Vitorinha que se feriu ou ela foi ferida? Não é possível saber, pois nessa oração há ambiguidade, duplo sentido. Nesse caso, para evitar a dupla interpretação, devemos empregar a voz passiva analítica. Lembrem aqui, Vitorinha foi ferida na mão, voz passiva analítica. O verbo ser, de acordo com o tempo verbal da frase, acompanhando o verbo no particípio. Olha aqui, ferida, terminado em ida, particípio. Então, Vitorinha foi ferida na mão, ou ainda a voz passiva sintética, mas com o acréscimo da expressão a si mesmo. Vitorinha feriu-se a si mesma na mão. Então, quando tiver a ambiguidade, podemos tanto colocar na analítica quanto na sintética, mas com o acréscimo de a si mesmo ou a si mesma. Veja outro período ambíguo. Envolveram-se as meninas na brincadeira. Essa oração também pode ser classificada de duas maneiras: reflexiva ou passiva sintética. A ambiguidade pode ser desfeita do mesmo modo, acrescentando a si mesmo, caso seja a voz reflexiva, envolveram-se a si mesmas na brincadeira, ou empregando a voz passiva analítica. Lembra do verbo ser, mais um no particípio. As meninas foram envolvidas na brincadeira. Olha o foram e o envolvidas. Vamos falar agora um pouquinho de variação linguística. O Brasil é um país de grande dimensão territorial e contempla uma enorme diversidade cultural. A língua também faz parte da cultura e sofre variações de acordo com seus usos, a região e o contexto em que é utilizada. Esse fenômeno, essa mudança de um lugar para outro, da nossa linguagem, é conhecido como variação linguística. A língua portuguesa, falada no Brasil, podemos perceber variações regionais que englobam a pronúncia, o vocabulário, o ritmo da fala, o uso de alguns pronomes. Por exemplo, em algumas localidades, as pessoas se dirigem umas às outras pelo pronome tu, enquanto outras é mais comum o pronome de tratamento você. Além das variações regionais, há outros elementos que contribuem para a variação linguística, como fatores históricos e sociais, idade dos falantes e contexto de cada situação de comunicação. Se você já ouviu pessoas de outras localidades brasileiras falando, certamente notou diferenças em relação ao uso do idioma. Isso não significa que uma forma seja melhor que a outra. A riqueza linguística também ocorre por causa da diversidade. Então, o ai do mineiro, o nosso trem, não é que ele esteja errado. Faz parte da nossa variação, da nossa diferença da língua portuguesa. As diferenças, as diferentes formas faladas aqui não são erradas, são diferentes, são variadas. Agora vamos saber um pouquinho, vamos voltar a falar da partícula si lá nos pronomes reflexivos. Pronomes reflexivos são aqueles, que sofrem a voz verbal reflexiva. Ela pratica e ela sofre a ação e vem acompanhada da partícula si. A partícula si, ela tem diferentes funções na língua portuguesa, principalmente acompanhar ali a voz reflexiva. Ela pode ser uma partícula apassivadora. O pronome si
quando acompanha verbo transitivo direto, lembra? Aqueles que precisam de complemento sem preposição. Forma a voz passiva sintética. Nesse caso, o verbo tem de concordar em número e em pessoa com o sujeito paciente. Lá eu expliquei para vocês, eu me machuquei e ela se machucou. Os pronomes têm que concordar entre si. Exemplo, vende-se frutas. Olha aqui, que aqui o verbo está no singular para concordar com fruta, que também está no singular. E vendem-se frutas. Ó, verbo no plural, porque aqui frutas também está no plural, que é o sujeito. Aluga-se esta loja, alugam-se estas lojas. Comprou-se a casa, compraram-se as casas. Notem aqui que o verbo sempre concorda com o sujeito, singular ou plural. Como índice de indeterminação do sujeito, na função de índice de indeterminação do sujeito, o pronome se acompanha verbos que não são transitivos diretos. Isto é, eles vêm ligados a verbos intransitivos, aqueles que não precisam de ligação, ou verbos de ligação, aqueles que ligam a característica ao sujeito. Exemplo, trabalha-se demais nessa empresa. Então, é o verbo intransitivo e o sujeito indeterminado. Confia-se em Deus. Era-se feliz naquele tempo. Aqui ele está ligado a um verbo de ligação. E como pronome reflexivo ou reflexivo recíproco? Na função de pronome reflexivo, a partícula se é empregada como pronome pessoal oblíquo átono na voz reflexiva. Isso acontece quando o sujeito de um verbo e seu objeto pronominal se refere à mesma pessoa gramatical. É a voz reflexiva. Lucy molhou-se toda ao derrubar o suco. Ela molhou a si mesmo e ela foi molhada. Ele deitou-se cedo porque teria aula no dia seguinte. Então, ele praticou a ação de deitar e ele sofreu essa ação. Na função de pronome reflexivo recíproco, que eu faço por você, você faz por mim, a partícula se indica uma ação expressa mutuamente, ou seja, não é mais só uma pessoa. É mútuo, eu por você e você por mim. Pelo verbo, isso é, realizada por dois ou mais indivíduos. Eles fizeram as pazes e deram-se as mãos. Os alunos juntaram-se para homenagear a colega. Então, eles fizeram as pazes e deram-se as mãos. Ele fez por ele, né? Um fez pelo outro. Então, esses meninos essa é a voz reflexiva. Esses são os usos do pronome se como reflexivo, reflexivo recíproco. E falamos um pouquinho da nossa variação linguística. Variação linguística, que são as variadas formas de se falar a língua portuguesa, de um lugar para o outro, de um meio social para o outro, até mesmo na questão de idade.